Inês, porque eu acredito que só tem como aprender inglês se você faz um intercâmbio. I'm really sorry to disappoint you, my dear, but this English is the product of Brazil. I learned it here. I have never been part of an exchange program. Say what? Meus queridos, se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Meu nome é Michelle Rocha, eu sou professora de inglês TOEFL IBT Tutor há 20 anos, professora de inglês há mais de 25 anos. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar um pouquinho com você sobre a minha experiência com a língua inglesa, como que eu aprendi. Porque muitas pessoas, como eu estava dizendo antes, muitas pessoas acreditam que a gente só consegue aprender inglês quando faz um intercâmbio, né? Quando tem uma experiência em outro país que fale inglês como língua mãe. E não é assim que funciona. É óbvio que fazer um programa de intercâmbio pode acelerar o processo para algumas pessoas, não para todas, porque a gente tem relatos, eu tenho relatos de muitos alunos, de muitas pessoas que vão para um intercâmbio e aí o que acontece? Ficam com brasileiros, interagem com brasileiros, só falam português e aí voltam sem nada de diferente no seu processo de aprendizagem na sua língua, né? Então, essa questão de só aprende no intercâmbio é conversa. Não é assim que funciona. Bora lá então, deixa eu contar um pouquinho, vamos de história, deixa eu contar um pouquinho como que foi o meu processo com a língua inglesa então. Tudo começou quando eu era criança, eu tinha bem menos de 10 anos e uma tia me deu alguns livros de inglês. Essa tia era professora de outra disciplina e a escola ganhava livros e ela pegou alguns livros que estavam sobrando e me deu. Então foi o primeiro contato que eu tive com a língua inglesa. E aqui eu quero te perguntar, tu lembra qual foram as primeiras palavras, a primeira palavra que tu aprendeu em inglês? Eu lembro da minha. Eu aprendi a palavra eu e a palavra apple, maçã. I e Apple. Foi uma vizinha, ela era sobrinha de uma professora de inglês e a gente brincava junto. Essa convivência com essa amiga, com essa vizinha então, que tinha uma tia professora de inglês, acabou fazendo certas aproximações, né, no campo da língua inglesa na minha vida. E assim as coisas foram acontecendo, né, de uma forma um pouquinho natural, né? Aí o que aconteceu? Eu sempre gostei de estudar, mas eu sempre estudei, pelo menos educação infantil e ensino fundamental, eu sempre estudei em escola pública, né? Escola regular pública. E nesse ensino da escola pública, eu só fui ter língua inglesa quando eu já estava na 5ª série. Então demorou, né, para eu aprender inglês pela escola pública. O que aconteceu? Eu tinha uns 10, 11 anos e a minha família decidiu me colocar então num cursinho de inglês. E nesse cursinho de inglês, eu comecei então com 10, 11 anos, né, um cursinho regular de inglês. E quando eu comecei a estudar, era uma dificuldade muito grande para pagar o cursinho, né? Então, o pai e a mãe faziam um esforço muito grande para conseguir fazer o pagamento todo semestre. Então, todo semestre eu achava que eu não ia poder continuar, porque era muito caro. E aí, todo semestre, pai e a mãe, então, faziam um esforço gigante para que eu continuasse estudando. Então, foi assim, com essa dificuldade financeira no início, mas como eu sempre gostei muito de estudar, isso era uma coisa muito prazerosa para mim. E nesse prazer, eu estudava, eu me dedicava, eu tinha boas notas. E eu morava numa cidade pequena, né, de 20, 25 mil habitantes, a cidade de 3 de Maio, no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. E toda vez que, né, então, nessa cidade pequena, então, toda vez que se precisava de professor de inglês era uma dificuldade muito grande, porque a demanda era muito, muito pequena, né? Existiam pouquíssimos professores. Então, eu era uma pessoa extremamente dedicada aos estudos, eu tinha boas notas, foi que em 2, 3 anos eu estava ali terminando o curso, e o que aconteceu? Eu fui chamada para dar aulas. Imaginem só, eu tinha 14 anos. Fralda ainda, né? Ainda usava fralda praticamente de tão novinha. E nesse novinha, e nessa situação, então, eu
era praticamente uma criança ensinando crianças, né? Então foi como eu comecei a dar aula. Eu ainda tenho memórias da minha primeira aula, como que foi. Ai, que dó dos alunos. I'm sorry, my dear students. Vários desses alunos eu ainda tenho contato hoje em dia, graças a Deus se deram bem na vida e são pessoas de sucesso. Não impactei negativamente essas crianças, assim espero. E aí, com muito estudo, com muitas aulas, muitos alunos, então comecei a trabalhar como professora de inglês e eu demorei para começar a fazer faculdade. Eu terminei o ensino médio e não fui de cara para a faculdade. E eu ainda era bastante imatura, mas aí quando eu terminei o ensino médio eu comecei a estudar a proficiência. Então eu não fui para a faculdade porque eu entendi que aquilo não estava fazendo sentido na minha vida, mas eu já comecei a estudar para provas de proficiência. Então eu tinha 17, 18 anos, terminando o ensino médio, eu comecei a estudar para provas de proficiência, entre elas TOEFL. Foi assim que tudo começou. Então não fui para a faculdade. Eu só fui começar a faculdade quando era por volta do ano de 2003. Então eu terminei o ensino médio em 1998, por aí. E acho que eu só fui fazer a primeira tentativa de fazer faculdade em 2003, que eu tentei fazer pedagogia. Não, eu tinha 19 anos nessa época. Isso, eu terminei ali pelo ano 2000, eu acho. Daí eu fui tentar fazer pedagogia e fiz um ano, se eu não me engano, e não curti. Era o que tinha na minha cidade. Eu só fui fazer inglês em 2007. Eu já tinha 23 anos, né? Então eu já dava aula de inglês aproximadamente 7, 8 anos, né? Que eu já dava aula de inglês quando eu comecei a fazer a faculdade de inglês. Olha isso. E aí dentro da faculdade de inglês foi aquele caos, né? Eu começando a estudar inglês e já dava aula há muito tempo, então briguei bastante dentro da universidade e consegui, com muita luta e ajuda de uma amiga que também estava numa situação bem semelhante, a gente conseguiu instituir dentro da universidade uma prova de aproveitamento, né, de conhecimento, para que a gente não precisasse fazer as matérias básicas de inglês. Deu certo, sucesso. Muito bem. Então só foi em 2007 então que eu comecei a faculdade e olha só, a minha primeira prova de proficiência de inglês da vida, eu tinha 18 anos. E eu fiz a prova na época chamava de proficiência, hoje em dia eu acho que chama de suficiência, na URGS. E eu era uma criança e eu estava dando aula para uma pessoa que estava fazendo a prova. Então essa pessoa muito querida, uma aluna muito querida, a Carmen, eu estava dando aula para ela fazer a prova de proficiência e ela foi e eu resolvi ir junto. Então eu estava diante de um cenário cheio de pessoas fazendo seleção para mestrado, para doutorado e eu lá fazendo a prova. Eu não tinha nem faculdade, eu não tinha nem entrado na graduação. E eu lembro que as pessoas estavam conversando, eram sempre pessoas mais velhas do que eu, naquele momento, eu era o bebê da sala, e alguém perguntou, por que tu tá fazendo a prova? E daí algum disse, tô fazendo seleção para mestrado e tal coisa. Eu nem sabia o que era mestrado. Para doutorado, fazia ideia. E aí alguém me perguntou, e você, por que você tá fazendo a prova? Eu não tinha o que responder. E o que eu respondi? Por esporte, porque eu gosto muito. Eu tava fazendo curiosidade, né? Então foi o meu primeiro contato com proficiência. Na sequência, então, eu fui entrar na faculdade de inglês, então, né, muito tarde, velha. Eu tinha já, né, então, um pouquinho de caminhada, né, quando eu fui fazer a faculdade de inglês em 2007, eu já tinha 23 anos, já dava aula, né? E aí eu fazia faculdade em outra cidade, eu precisava viajar 1 hora para ir para a faculdade. Então eu morava na cidade de 3 de Maio, eu trabalhava manhã e tarde e eu ia para a faculdade à noite. E aí era 1 hora para chegar na cidade de Juí para fazer a faculdade, né? Estudava a noite toda e voltava para 3 de Maio mais 1 hora. Então eram 2 horas só no trânsito, né? E não era trânsito de muito carro, né? De São Paulo da vida. Era porque era longe mesmo, eram muitos quilômetros, né? E nessa experiência era muito louco, assim, porque eu dava aula em 3 de Maio e eu dava aula em Santa Rosa e em Santo Cristo também. Então tinha dias que eu estava em diferentes cidades, assim, trabalhando para de noite fazer faculdade. Foi uma época bem
cansativa, diria assim. Muito bem, depois a minha primeira prova do TOEFL eu fui fazer em 2002. Foi muito antes de eu entrar para a faculdade. Então eu já a experiência de certificações internacionais na minha vida, ela apareceu muito antes da faculdade de inglês, né? Então eu tive experiência com diversas certificações para depois fazer a faculdade, né, e conseguir combinar todo esse conhecimento, né? Eu fiz muitos cursos ao longo da vida. Eu lembro que a minha primeira vez em Curitiba foi em 2007, onde eu fui fazer um Accent Reduction Course, que eu fui fazer a primeira aula da minha vida que eu fiz com um professor nativo, né? Então, com uma pessoa que era nativa dos Estados Unidos. Foi uma experiência muito bacana. Depois disso, eu fiz uma especialização em docência no ensino superior, né? Fiz um mestrado em educação pela Universidade Federal de Santa Maria, que foi uma experiência ímpar, e essa experiência ímpar do mestrado em educação me levou para os Estados Unidos também. Foi em 2020, foram 2 vezes que eu fui, eu não vou lembrar o ano, mas eu fui durante o meu mestrado foi em 2017, então foi 2018. Foi por volta de 2018 que eu fui representar o grupo de pesquisa no qual eu participava com mais uma colega, Mayandra, e nós fomos apresentar 2 trabalhos num evento internacional. Então foi uma experiência incrível, assim, de levar, né, levar a nossa pesquisa aqui do Brasil para os Estados Unidos, né, e apresentar em inglês. Então foi uma experiência sensacional. Depois do mestrado em educação, eu resolvi fazer uma dupla licenciatura, porque a minha primeira licenciatura em língua inglesa, né, foi em língua inglesa e respectivas literaturas. Então eu resolvi ter um pacote completo caso eu precisasse, não sabia para que rumo a minha vida ia tomar. Eu fiz uma segunda graduação em língua portuguesa e até hoje eu só consigo pensar que bom que eu nunca precisei dar aula de português. Eu tive algumas experiências de dar aula de português, fiz a graduação em português e, gente, que língua difícil. Pra mim, foi muito, muito, muito difícil. Eu não consigo conectar afetivamente, assim, com a minha língua materna para dar aula. Eu acho muito difícil. Então, foi uma experiência muito interessante para eu entender que eu não quero trabalhar com isso. Olha só, que loucura. Com relação, por exemplo, a viagens internacionais. Eu fui viajar, gente, para os Estados Unidos pela primeira vez em 2011. Em 2011. Eu sempre trabalhei com voluntariado e aí eu fui com o Lions Club, né? E fui representar o Brasil como a única representante brasileira nos Estados Unidos nesse evento internacional e foi uma experiência também inacreditavelmente maravilhosa. E, né, levar um projeto daqui, palestrar em inglês para, né, pessoas do mundo todo, foi simplesmente mágico, assim, né? Sou muito grata ao Lions e Leo Clube por todas essas experiências vividas. Eu cheguei a trabalhar nos Estados Unidos, eu levei grupos de alunos daqui, foi em 2014, eu já era adulta, já trabalhava há algum tempo, mas fui levar alunos, a gente foi em 3 professoras, em 3 TCs, Tour Conductors. Nós fomos levar então um grupo de mais de 50 alunos para os Estados Unidos por um mês e o meu grupo tinha 23 alunos. Tenho contato com eles até hoje, foi uma experiência sensacional, fui muito feliz levando um grupo desse tamanho de alunos menores de idade. Foi uma experiência muito bacana, né, em trabalhar lá, em viver a realidade lá, o dia a dia, né? Em 2016, eu fui para os Estados Unidos com o 2016, 17, 18, nessa região, nesse range de data, que eu fui para Atlanta, então, né, com o mestrado, né, levar trabalho para apresentar, e em 2022 eu fui de novo com a trabalho também, mas eu fui para a Europa. Fomos apresentar trabalho na Europa, especificamente com um processo de tradução que eu vinha conduzindo com um grupo específico de pesquisa entre universidades de diferentes estados que estavam trabalhando com uma tradução, né, de um manual internacional. Então,
o produto do inglês que eu tenho hoje, quem eu sou hoje, é extremamente esse produto de toda essa caminhada, né? Então, fiz um resumo muito básico aqui, para você que está aqui me conhecer um pouco melhor e saber um pouco melhor no momento que você vier estudar comigo, para que você, né, tenha confiança em entender de onde que vem o inglês dessa professora que é especialista em TOEFL, né? Então, ao longo dos anos, eu fiz a prova do TOEFL diversas vezes, eu fiz formações diversas vezes, eu fiz treinamentos específicos com a ITS diversas vezes. Eu trabalho também como Speaking Examiner, né, para certificações internacionais. Então, o produto que a gente é, né, ele é muito reflexo de todas as formações que a gente tem, seja de graduação, de especialização, de mestrado, de diversos outros cursos e formações. Então, that's it. A little bit about myself so you can get to know where my English is from, how I build up the language I have nowadays, and that I use to share my knowledge with my students all over the world. Thanks for being with me. It was a pleasure to have you here. See you in the next video.